Começa nesta manhã a semana de homenagens ao líder cubano Fidel Castro, que morreu aos 90 anos. Nesta segunda-feira, cubanos se reúnem na Praça da Revolução em Havana para lamentar o falecimento do ex-presidente. São obrigados. Se vocês verem a morte do Stalin em 1953, também todo mundo chorou. Eu estava lendo uns relatos esses dias, num grande livro chamado Sussurros, A Vida Familiar na Época de Stalin, do Orlando Figes, um clássico, um livraço que vai ser republicado agora, o ano que vem, porque completa mais um aniversário agora redondo aí da Revolução Russa e tal, há 100 anos da Revolução Russa. O ano que vem vai ser republicado esse livro do Orlando Figes, Sussurros, um livraço, A Vida Familiar na Época de Stalin, um estudo de famílias, um longo livro, um calhamação. E as pessoas, as crianças todas foram obrigadas a chorar, e os adultos, a morte do Stalin, aquele mesmo que exterminou milhões de soviéticos, à época chamado de soviéticos. Agora o assassino Fidel Castro, né, tirano, é bom para a democracia, a morte de um tirano, péssimo para o demônio, porque vai ter uma concorrência. Agora, tem de saber que esse senhor levou a infelicidade de milhões e milhões aqui na América Latina. Uma geração, por exemplo, acreditou na luta armada, isso tanto na Venezuela, na Argentina, no Chile, Bolívia, Brasil, Peru e por aí vai, quanto Colômbia, né? Quantos na América Central também, quantos que não morreram por causa da maluquice da Revolução Cubana. Esse senhor colocou em risco a paz mundial em 1962, em outubro, quando da crise dos mísseis, e por aí vai. Ele foi um instrumento da política externa da União Soviética na África, no caso de Angola, Etiópia. Em suma, nós estamos falando de um tirano. E o Frei Beto, grande Frei Beto, Frei do Demônio, escreveu um artigo ontem dizendo assim: o meu amigo, né, o meu companheiro Fidel Castro, eu lembro de um livro que ele fez um autógrafo dizendo que ele era irmãos em Cristo e em Castro. Então, para Frei Beto, Castro e Cristo são a mesma coisa. Apenas ele se fez tirano depois, né, professor? Porque na época o mundo estava dividido, o questionamento do capitalismo era muito forte, tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, como o senhor sabe. A Rússia era aliada, a União Soviética era aliada de Estados Unidos contra a Alemanha, contra o nazismo e contra o fascismo. E Cuba era um país miserável nas mãos de Fulgêncio Batista. O que é uma ilusão. Se a gente olhar os dados econômicos, e nos anos 50 isso também não é verdade. Era um país inviável, só produzia cana, não tinha mais nada. E o que produz hoje? Continuou. Então, continuou. Mas é uma ilusão. Fidel levantou, foi uma revolução que veio de baixo para cima, do povo para o poder. Depois ele fez tirano. Mas muito rápido. Se fez assassino. E se fez comunista, porque ele também não era comunista. Foi um grande líder nesse momento, depois mudou. Havia uma influência americana antes, não é, professor? É bom lembrar. E a juventude da época estava dividida entre dois ideais, o capitalismo e o comunismo. Era uma luta, Marx ainda era estudado, com fascínio nas escolas, Marx, Engels, etc. Então era um outro debate, tanto que os nossos líderes da época, Jango era um homem de esquerda, né? Não é verdade? Então, esse era o debate da época. Agora, depois mudou. Depois virou um tirano. Realmente, o paredão foi uma vergonha da América Latina. Lembrar que o movimento 26 de julho, criado pelo Fidel Castro e não só, por outros, a Revolução Cubana é muito mais um movimento urbano do que de guerrilha rural. Além da construída por Fidel Castro, é que a Sierra Maestra que levou... Partiu da mata. Não partiu não. De Sierra Maestra. Não partiu. Isso eu posso dizer. Começou em 1953 com o assalto ao quartel Moncada em Santiago de Cuba. Acabaram quase, grande parte morreu. Depois teve preso e foi pra Serra, foi pra mata. Não, aí ele foi condenado, depois houve anistia em 1955, foi ao México, foi lá que conheceu o Che Guevara, até na estação de metrô chamada Insurgentes. Bem, aí dali volta a Cuba em dezembro de 1956, é um desastre o desembarque, morre 3/4 dos que vieram no iate que eles vieram, 3/4 morreram. O Che Guevara ficou vomitando a viagem inteira, tá no seu diário, vai para Sierra Maestra. Agora, o movimento urbano é fundamental, dos operários, dos estudantes, do Diretório Revolucionário. Leiam um clássico chamado Gênesis de la Revolução Cubana, do Gerard Pierre Charlie, um haitiano. Como o senhor tá vendo, foi um movimento de povo.
Não, mas isso é uma coisa, o movimento 26 de julho é uma coisa, a Revolução Comunista é outra. Então, quando eles derrubam e tomam o poder a 1º de janeiro de 1959, é um movimento democrático, com apoio, inclusive, como você destacou, dos Estados Unidos, de jornalistas americanos, do governo Eisenhower, ainda era o governo Eisenhower, né? Depois, já em 60, um ano depois, já começa a tomar atitudes fora do campo legal, e em 61, aí vem a nacionalização das empresas, toma as terras, processo radical, e se declara um regime comunista. E aí, depois vem em 62, o caso do outubro, dos mísseis, a crise dos mísseis, que quase, os mísseis atômicos quase levam o mundo à guerra, o confronto, imagina o que seria pela loucura. Isso, portanto, durou um ano de democracia. Ele veio ao Brasil, inclusive, em 59, mas um ano depois já começou a ditadura. Che Guevara. Mas o Jânio condecorou Che Guevara às 7 horas da manhã. O Jânio tem de ser entendido. O Jânio é louco, né? O Jânio, ele condecorou às 7 horas da manhã e foi inaugurar em Vitória, no Espírito Santo, e foi embora e deixou o Che Guevara com o Paulo de Tarso Santos, que era o prefeito do Distrito Federal. Ainda não havia expressão governador. Mas aí, não é que o Jânio caiu por causa da condecoração com o Che também. Caiu porque ele estava bêbado, como diz o Afonso Arinos e Melo Franco. O Jânio era o DN de Porra. Se trancasse ele no banheiro e o libertasse 2 horas depois, a vida seguia.